Olá, eu sou o Macorati. Nessa videoaula eu vou apresentar os principais conceitos da programação orientada a objetos. Hoje em dia, muito tem se falado e as principais linguagens usadas atualmente dão suporte à programação orientada a objetos. Mas, na verdade, o paradigma da programação orientada a objetos não é novo e nem pertence a uma linguagem específica. Na verdade, ela teve início na década de 60 com a linguagem Súmula 68. Mas a linguagem que popularizou a OOP, ou a Object Oriented Programming, foi a linguagem Smalltalk. Depois vieram Java, Delphi e mais recentemente VBNet e C Sharp. Mesmo para quem usava Visual Basic 5 ou 6, a linguagem ela tinha uma implementação parcial da OOP, se é que se pode dizer que existe uma linguagem parcialmente orientada a objetos. Mas, na verdade, ela apresentava, nós podíamos criar classes, nós podíamos usar interfaces, mas ela não dava suporte à herança de implementação, sobrecarga de métodos, construtores e etc. Agora, a finalidade principal da programação orientada a objeto é a reutilização de código. E com o advento da programação orientada a objetos, isso trouxe como consequência uma mudança na maneira de pensar. Por quê? Porque antes da adoção do paradigma OOP, um programador ele pensava em termos de ações, de procedimentos, funções. Tá? E com o advento do paradigma da programação orientada a objetos, tá? Tudo isso mudou. Então, o que significa programação orientada a objetos? Veja bem, o próprio nome diz. A programação orientada a objetos, ela põe o foco no objeto. Ou seja, o objeto passa a ser o centro do modelo da programação. Ou seja, tudo são objetos. Ora, então o que é um objeto? Lembrando que nós estamos sempre dando um enfoque, né, no contexto da tecnologia de informação, né, no desenvolvimento de software. Então, o objeto, tá, nós podemos fazer uma analogia com o mundo real. Um objeto, o que é um objeto? É uma entidade que possui um estado e um comportamento. A mesma coisa ocorre, tá, na área do software. O objeto ele possui estado e comportamento. O estado no objeto ele é descrito pelos seus campos, os atributos e propriedades. E o comportamento é definido por seus métodos. Então, com isso, o que isso implicou? Implicou o seguinte, que o programador ele passou a desenvolver aplicações de uma maneira mais natural. Tá? Por quê? Porque usando a OOP, né, quando um programador ele pensa num sistema, ele não vai pensar em funções que ele tem que criar para fazer tarefas. Ele vai pensar, tá, nos objetos que vão estar ali presentes naquele sistema. Por exemplo, um objeto cliente, pessoa, produto, pedido. Né? Então, isso acaba envolvendo classes, objetos e cada objeto possui um estado e um comportamento. É isso que caracteriza o objeto. Tá, mas onde entram as classes em tudo isso? Ora, a classe, tá, ela é uma representação abstrata de alguma coisa. Ou seja, ela seria a definição genérica de um objeto. Isso é uma coisa inerente ao ser humano. O ser humano ele faz esse tipo de abstração. Desde criança nós fazemos isso. Nós agrupamos coisas fazendo classificação. Então uma classe ela nada mais é do que uma representação abstrata de algo. Então, no mundo do software, as classes consistem de campos, propriedades, métodos e eventos. Certo? Ora, então qual é a diferença entre classe e objeto? A classe seria a representação abstrata
e genérica de algo que eu quero representar. E o objeto seria a materialização daquilo. Então, o que seriam os campos e as propriedades das classes? Seriam as informações que o objeto contém. Seriam as variáveis que definem, certo, os atributos e as características do objeto. Os métodos representam as ações que um objeto pode realizar. E os eventos são as notificações que o objeto recebe. Seriam através de mensagens, né? Então, a classe ela atua como um modelo para um objeto. E um objeto representa uma instância da classe. Então, em linguagem de programação, nós dizemos que o objeto ele é uma instância da classe. A classe define os atributos de comportamento que serão aplicados para todos os objetos do tipo da classe. Então, vamos ver um exemplo para consolidar isso. Vamos pensar numa planta de uma casa. Então, a planta da casa, ela representa a classe casa. Nela eu contenho as definições genéricas, tá, de uma casa. E ela serve como um modelo para mim criar objetos do tipo casa. Então, a planta, ninguém vai morar numa planta. Mas, a partir do momento que uma casa é construída a partir daquela planta, eu tenho um objeto, tá, que seria, vamos chamar de casa 1, né, da classe casa. Então, aqui nesse exemplo eu tenho a planta da casa, né, que seria a classe, e as casas construídas, que seriam os objetos. Observe que eu posso ter infinitos objetos criados a partir da classe, né, cada um com a sua característica. Elas sempre vão ser casa, mas não precisam ser exatamente iguais. Eu posso ter uma casa com cores diferentes, portas, né, mas todas elas vão trazer em si, tá, aquelas definições intrínsecas da classe casa, que vão torná-las os objetos sempre do tipo casa. Ora, vamos pensar agora numa classe, numa classe que a gente para a gente trabalhar melhor com esse conceito. No caso de objetos do tipo carro, bom, carro é a classe ou tipo. Então vamos pensar numa definição de uma classe carro. Quando você pensa em carro, essa classe ela engloba os mais variados tipos de carros. Então, os carros são os objetos criados a partir do modelo, né, que seria a minha classe carro. Então, nós podemos criar tantos objetos carros quanto desejarmos, atribuindo um nome. Por exemplo, carro de passeio seria um objeto. Carro esportivo, Gol, Mercedes, Ferrari. Todos os objetos do tipo carro terão o mesmo comportamento. Sempre vão ser carro. Porém, cada objeto individual vai ter um estado particular. Por exemplo, eu posso ter meu Gol, seu Ford, como instâncias da classe carro. E cada um tem uma combinação de estado diferente. Por exemplo, a cor, chassi, modelo, ano, certo? Então, para objetos da classe carro, nós podemos ter campos e propriedades, que seriam a cor, tamanho, tanque, né? Os métodos da partida, dirigir, acelerar, seria o comportamento da classe. E eventos, verificar motor e verificar pneus. Campos, propriedades, métodos e eventos são apenas uma parte da programação orientada a objeto. Elas são, vamos dizer assim, os alicerces, né? Agora, para ser considerada verdadeiramente uma linguagem, para ser considerada verdadeiramente orientada a objeto, ela requer um suporte a 3 qualidades básicas, que são encapsulamento, herança e polimorfismo. Vamos começar então com encapsulamento. O que é encapsulamento? Encapsulamento consiste, como o próprio nome diz, encapsular, esconder os detalhes de implementação da classe. O encapsulamento ele torna mais fácil alterar a implementação de uma coisa futura e permite que você que o programador ele oculte detalhes da implementação dos seus objetos, que é uma prática conhecida como ocultamento de dados. Por exemplo, vamos pensar num objeto do mundo real. Vamos pegar um rádio. Ora, quando um usuário ele quer ouvir um rádio, ele liga o botão para ligar o rádio. Então, quando ele liga, ele está usando o objeto rádio. Então, a ação de ligar, para ele,
ele não precisa saber o que está acontecendo por trás. Lá por trás existe toda uma implementação que está oculta dele. Tá? O botão mudar de estação, o botão desligar. Fazendo uma analogia com o mundo real, seria mais ou menos isso. Ou seja, o objeto ele contém comportamentos que o usuário vai usar, mas ele não precisa saber exatamente como eles foram implementados. Isso é um encapsulamento. Isso realmente protege, tá? É uma maneira de você ocultar os dados e esconder detalhes da implementação. Isso é muito importante. O outro conceito é herança, que é um dos conceitos principais da orientação a objeto. Herança, ela descreve a habilidade de você criar novas classes, ou seja, classes filhas, né, baseadas numa classe que já existe, que é conhecida como classe pai. A classe filha, que herda da classe pai, ela herda todas as propriedades, métodos e eventos da classe pai. Aí que está a reutilização de código, né? E ela pode ser customizada com propriedades e métodos adicionais. Por exemplo, vamos pensar na classe carro. Nós podemos criar uma nova classe chamada Fórmula 1 baseada, né? Ou seja, baseada que herda da classe carro. Então a classe Fórmula 1 ela vai herdar as propriedades de cor da classe carro e pode ter propriedades adicionais, como o kernel do Fórmula 1, que só existe no carro de Fórmula 1. Então, para poder fazer essa atribuição de herança, como que eu sei, como que eu faço esse relacionamento? Então, nós podemos pegar o relacionamento de herança entre classes quando uma classe for um tipo da outra classe. Por exemplo, um Fórmula 1 ele é um tipo de carro. Tá? Ele pode ter características comuns, mas ele sempre vai ser um carro. Então, nós costumamos interpretar o relacionamento de herança entre duas classes como a frase é um tipo de. Ou seja, a Fórmula 1 é um tipo de carro. Fórmula 1, então, é um carro. Então, aqui eu tenho um diagrama, né, onde eu tenho a representação da classe A, que é a superclasse, a classe base ou classe pai, e a classe B, que herda da classe A, ou seja, que é a classe filha, tá, ou a classe derivada ou a subclasse. Então, todo objeto da classe B também é um objeto da superclasse A. É isso que a herança diz. Então, quando uma classe filha ela herda de uma classe pai, ela vai obter todos os atributos e comportamentos que a classe pai possa ter herdado de outra classe, né? Porque a classe filha, ela pode existir uma hierarquia de classes aí, né? Então, a classe filha, ela sempre vai ter mais funcionalidade do que a classe pai. Vai ter aquelas que a classe pai tem, mais aquelas características dela. Mas não pode ocorrer o contrário, certo? Então, uma classe ela só pode ter apenas uma classe pai. Isso é o que nós chamamos de herança simples. Não existe herança múltipla na plataforma .NET, que é a plataforma que nós estamos estudando. Então aqui eu tenho um diagrama onde, por exemplo, eu tenho uma classe conta comum. Aqui eu tenho uma classe, essa é a classe base ou classe pai. A classe conta especial, que era da classe conta comum, é conhecida como chamada como a classe filha ou a classe derivada. Ela vai herdar todos os atributos e comportamentos da conta comum. Agora, a classe conta com cheque especial, que herda da conta especial, ela vai herdar todos os métodos e atributos da conta especial e da conta comum. E assim para as demais classes. É aí que existe a reutilização de código. O que eu defini na conta comum, eu não preciso redefinir na conta especial. Só aquilo que for característico da conta especial. Certo? Então vejamos agora o último conceito básico, que é o polimorfismo. O polimorfismo, do grego, poli significa muitas e morfos formas. Significa muitas formas. Polimorfismo é uma característica muito importante. E ela é a capacidade de um mesmo método, ou seja, um mesmo comportamento, poder se comportar de diferentes maneiras em classes diferentes. Então, olha, com o polimorfismo, nós podemos usar itens com o mesmo nome, independente de qual tipo de objeto está em uso no momento. Por exemplo, eu posso ter uma classe carro, tá, que tem um método acelerar. E uma classe derivada chamada Fórmula 1, que também tem um método acelerar diferente. Tá? E uma outra classe derivada chamada carro de carga, que tem outro método acelerar. Então eu tenho 3 métodos acelerar. Ou seja,
eu posso ter, através do polimorfismos, né, outros métodos e procedimentos usando o método celular da classe derivada da mesma maneira, sem se preocupar qual é o tipo de carro que eu estou usando, qual é o tipo de classe que eu estou usando. Tá? Eu vou lá, uso o método celular, acelerar, e eu vou mostrar isso no código depois como é feito. E isso ele vai usar o método característico, dependendo da situação e do contexto, da sua classe específica. Ou no caso do Fórmula 1 ou carro de carga. Certo? Então, é isso que o polimorfismo ele significa. Pode parecer meio confuso assim, mas quando a gente mostrar na implementação do código, vocês vão entender melhor. Então, fazendo um resumo geral, eu posso dizer que classe é uma representação abstrata de um mundo real. Uma classe é um gabarito para definição de objetos, que nem um carimbo. O carimbo é o gabarito. A hora que para mim criar um objeto, eu dou uma carimbada ali e ele cria. Nós vamos mostrar como que é esse processo de criar um objeto, né? Instanciar um objeto. Então, o objeto é uma instância de uma classe. Ela é a materialização do modelo definido pela classe. Ela é um objeto é uma entidade com estado e comportamento. Os atributos são as características de um objeto. É aquilo que caracteriza um objeto, que é um conjunto de valores dos atributos de um determinado objeto, que é chamado de estado. Os métodos definem as habilidades, o comportamento que o objeto pode ter. A mensagem seriam os eventos, é uma chamada que um objeto pode invocar um dos seus métodos, ativando o comportamento descrito por sua classe. A herança ou generalização é o mecanismo pelo qual uma classe, né, ou subclasse pode estender outra classe ou superclasse. E fazendo isso, ela aproveita os seus comportamentos e variáveis, ou seja, métodos e atributos. O encapsulamento consiste na separação de aspectos internos e externos de um objeto. Ele é usado para impedir o acesso direto ao estado de um objeto, de um atributo, disponibilizando somente os métodos que alteram o estado do objeto. E o polimorfismo é a capacidade de um método poder ser implementado de diversas formas, né? Ou de realizar coisas diferentes tendo o mesmo nome. Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar para você nesse resumo conceitual. Na próxima videoaula, nós vamos mostrar efetivamente, usando a linguagem Webenet, como implementar uma classe, criar objetos, criar métodos, definir atributos, realizar herança, o polimorfismo e o encapsulamento. Então, eu espero que essa introdução conceitual tenha servido para te dar uma ideia. Muitos conceitos eu sei que não ficaram claros, eles vão se esclarecer quando eu mostrar isso no código. Mas era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima videoaula.